Este vídeo é apenas uma prévia. Em maio e junho de 2026, o conteúdo completo será revelado. Um mergulho profundo nas entranhas do Rio de Janeiro. Aguarde. Como em Parada de Lucas foi onde tudo começou, lá em fevereiro de 2025, todo aquele problema, e esse problema acarretou em diversas informações que eu venho coletando, eu preparei um material para uma nova solicitação, algo que eu já tinha feito no ano passado, mas agora de forma muito mais robusta, para que não ocorram operações policiais em Parada de Lucas, até que tudo seja devidamente apurado. Porque o que está em jogo aqui é muito maior do que casos isolados. Caso ainda assim ocorra alguma operação policial em Parada de Lucas, sem essas apurações e surjam denúncias de irregularidades como abuso, violência ou desvios, eu vou buscar, como um bom jornalista independente, trazer os nomes de quem autorizou essas operações policiais para que as pessoas possam ter clareza e para que tirem suas próprias conclusões. Desde fevereiro de 2025, aquela operação policial que ocorreu em Parada de Lucas, eu venho coletando informações, investigando um pouquinho, e descobri que existe a possibilidade de que policiais que aparecem nas imagens, até mesmo policiais que não aparecem nas imagens, cometendo aquela barbaridade com o entregador, talvez nem sequer eles integrem oficialmente os quadros da polícia, ou, mesmo que integrem, não estavam autorizados e nem escalados para estar ali. Isso levanta uma suspeita séria, que é a atuação de piratas de operação, que são indivíduos que participam das ações policiais sem vínculo formal ou fora da escala oficial, visando obter vantagens dentro dessas operações, principalmente das megas operações. E o que pode estar por trás disso, que é ainda mais preocupante? A existência de uma possível estrutura organizada, com características de quadrilha, atuando há anos em operações grandes e pequenas em todo o Rio de Janeiro, utilizando-se de relacionamentos internos e, em alguns casos, da própria posição dentro do serviço público, para poder influenciar processos e, eventualmente, sair impune. Eu venho investigando o funcionamento das corregedorias das polícias e levantei, a princípio, 2 pontos. Segundo, eu acredito que é o mais preocupante. O primeiro ponto é a possibilidade de uso institucional com viés político. Por exemplo, quando ocorre uma operação policial e esse erro poderia impactar a imagem de um secretário ou de alguém com pretensão política. Alguém que tem um desejo de ir para Brasília, por exemplo, para finalizar a sua carreira. Veja bem, não para ajudar a população, para finalizar a sua carreira bem, um patamar mais elevado do que um cargo de secretário, por exemplo. Então, nesse caso, pode haver um tratamento mais cauteloso, para que não venha a público e não suje, não manche a imagem dessa pessoa com pretensão política. Já o segundo ponto, que eu acho que é o mais preocupante, é quando policiais ou equipes cometem erros, propositais ou não, e existe o risco de que, ao chegar na corregedoria, esses casos sejam influenciados por relações internas, até com possíveis trocas de favorecimento. E aí, isso levanta uma séria dúvida. O controle interno, ele está servindo à justiça? Ou apenas a proteção de interesses? Os policiais do CORE são os que mais têm reincidência nessa questão de, numa operação policial, aí um morador aparece gritando, que é comum nas favelas do Rio de Janeiro, dependendo da operação policial, aparece um morador gritando, gravando sempre vai ter pessoas gravando, mas o policial, ele é feito para ficar ereto, independente da situação. Ele faz um treinamento rigoroso para isso, para suportar as adversidades. Mas o que vem ocorrendo ultimamente é o contrário. O policial se alterando com maior facilidade. Então agride o morador que está gravando, que está gritando, ao invés de ficar padrão.
Inclusive tem um câmera da Record que foi agredido, o câmera da Record estava identificado, mas só o fato de ele estar gravando o policial se alterou e agrediu o repórter da Record. Eu tenho esse vídeo também. E onde tem mais reincidência é justamente no CORE. O que fez eu gerar um relatório, vai ser feito um pedido ao Ministério Público, porque isso não é comum, né? Inclusive no meu vídeo de fevereiro de 2025, na Operação Parada de Lucas, o policial, quando vê ali que eu estou gravando, acaba querendo se alterar, né? E eu falo para o policial, olha, teu colega, ele tá alterado. Aí ele fala, não, tá todo mundo alterado. Em qual sentido de estar todo mundo alterado? Né? E aí levanta questionamento sobre o uso de entorpecentes, né? Abuso de droga, abuso de benzodiazepínicos, talvez, coisas que alteram, né? A parte cognitiva. Então isso daí precisa ser verificado para que não cause mais estragos e manche ainda mais a reputação da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Militar. Quem não lembra daquele caso dos policiais do BOPE, que um deles até comentou que levaria a caixinha de São JBL se a viatura estivesse próxima, né? Então isso não é novidade. Pelas informações que eu tenho, esse tipo de prática, ela pode estar justamente ligada a esses grupos que atuam dentro das operações. Principalmente unidades de elite, onde muitas vezes há menos questionamento externo. E eu já tinha avisado, né, que isso viria a público. Sacos pretos, mochilas, caixas sendo carregadas, né? Apreensões que ali você vê que no relatório final nunca bate. Apreensão de dinheiro você nem vê. Todo esse conteúdo, essas matérias, fotos, prints, tudo isso vai ser feito uma juntada e encaminhado para os órgãos responsáveis. Por exemplo, ele falou que alunos chegam e contam um para o outro, né? Poxa, meu pai, ele matou trouxe um relógio. Poxa, a equipe do meu pai veio com vários sacos de coisas lá da favela tal, após a operação. Militar do BOPE, no Rio de Janeiro, flagraram agentes furtando roupas e outros objetos de uma casa no Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense. A gente vai para o Rio de Janeiro, onde a Corregedoria da Polícia Militar prendeu 5 integrantes da tropa de elite suspeitos de desviar fuzis apreendidos naquela mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Meu vídeo estava lá. Tem os registros, os relatórios e muitas coisas ainda estão por vir. Isso não é novidade. O que vem em maio pode até impactar diretamente a forma com que as operações policiais elas vêm sendo conduzidas e também pode impactar na questão política. Inclusive, tem um policial do BOPE que acabou sendo afastado, né? Viaja muito, posta foto nas operações, sou policialzão, mas ostentando um padrão de vida altíssimo. Inclusive tem colegas dele que falam o seguinte, cara, eu venho de polícia militar, fui pro BOPE e nunca vou ter um padrão de vida que esse cara tem. Tem uma galera aí na nossa polícia de elite que tá ostentando firme, hein? Esse daqui adora ir para Orlando. Esse daqui, ele viaja para fora. A possibilidade de empresas offshore estarem sendo usadas justamente por esses policiais de elite que estão combatendo o crime, mas enchendo os bolsos. Quando órgãos como a Polícia Federal e Ministério Público solicitam imagens das câmeras corporais, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil, porém as negativas ocorrem muito da Polícia Militar, né? Sempre com as mesmas desculpas. A câmera estava ruim, houve defeitos de bateria. E você para analisar isso e junta com informações anteriores, você busca também, investiga
e vê que há um padrão que coincide justamente com a existência dessa organização criminosa dentro das polícias, que atuam diretamente para se proteger também de influências, como quando órgãos independentes, como o Ministério Público e Polícia Federal, tentam investigá-las, né? Fazer alguma ação sobre aquele determinado fato que ocorreu. Bom, o que eu dizia em 2025, lá no início de 2025, está se confirmando agora. As operações policiais iniciadas, né, por Cláudio Castro e em conjunto com Felipe Cury, de fato, estavam sendo usadas para cunho político. E eu dizia, né, que o Felipe Cury, ele ia tentar a política para proteger, de certa forma, Cláudio Castro, que não ia se safar. Provavelmente, até o final desse ano, Cláudio Castro será preso. Talvez a candidatura de Felipe Cury não seja impugnada, mas é muito pouco provável, já que utilizou-se aí da máquina pública, né, e das operações que podem ter sido até legítimas para poder se promover politicamente. Um policial que perdeu a perna numa mega operação, que é o Bernardo Leal, assim como outros policiais que foram baleados, deveriam estar no lugar de Felipe Cury. Eles poderiam, de fato, ir para Brasília e fazer alguma coisa, demonstrar alguma coisa. Mas essas pessoas foram, de certa forma, apagadas ali, né? Não deram tanta notoriedade, lugar de fala para essas pessoas, para o próprio Bernardo, para que esse lugar de candidatura fosse do Felipe Cury. Então, ir para Brasília não é para ajudar a população de lá, é para somente subir de cargo. Quem poderia ajudar as pessoas de Brasília era o Bernardo Leal. Foi numa operação, perdeu a perna. Ele poderia mostrar de fato, não só pelo fato de ele ter perdido a perna, mas ele poderia mostrar de fato as coisas que ocorrem no Rio de Janeiro por viver isso. Mas sabe como é que funciona a política, né? Eu queria entender se o Felipe Cury, ele de fato tinha interesse, né, em ajudar as crianças da favela, ou era mera bravata política. Conversa fiada de quem tem interesse em subir de cargo, né, ir para Brasília, ganhar mais. E eu descobri que, de fato, ele é um bravateiro, né, ele adora fazer propaganda política. Ele só quer subir de cargo. Para ajudar o Cláudio Castro politicamente? Não sei. Isso só o tempo irá dizer, né? Porque ele sempre faz vídeos, sempre fez propaganda ali sobre ajudar as crianças da favela. Que as crianças estão sofrendo, que as crianças sofrem com isso, tráfico aquilo com as crianças. Então, eu fiz um favor de criar um projeto de 20 páginas e encaminhei para a Secretaria de Polícia Civil enquanto ele estava lá. Encaminhei também para as redes sociais dele. Na Secretaria de Polícia Civil foi ignorado formalmente esse projeto e por ele também nas redes sociais. Esse projeto é um projeto muito bom, tem 20 páginas, poderia ser modificado, até utilizado por ele politicamente. Projeto muito bom, mas esse projeto foi ignorado, demonstrando que, quando ele fala ali das crianças, é mera propaganda política. Ele não tem interesse, ele está pouco se lixando para as crianças da favela. Para ele, as crianças da favela, elas só servem para isso, para fazer propaganda política. Por exemplo, aparece uma criança de fuzil, ele pega esse vídeo e coloca na internet dizendo que o tráfico isso, o tráfico aquilo. Mas, quando ele teve a oportunidade de receber um projeto de 20 páginas, no qual ele poderia realmente ajudar com a sua influência, né, de pessoa pública, até levar esse projeto para frente, ele ignorou isso.